Esse exemplo vocês já viram antes, eu só vou deixar aqui para ela ficar mais completa. Então você tem um chocolate, ele está bem poligonal, esses cantos aqui são super afiados e isso é difícil controlar aplicando um bevel, por exemplo. Até essas esquinas aqui, elas não estão super legais com o bevel, ficaram meio... Não fica bom, mas não fica natural. Então para resolver esse tipo de coisa, o VDB é excelente. Então, dá uma olhada. Apliquei o VDB, pá. Cantinho redondinho, fica bem mais orgânico e natural. E aí você também pode utilizar a mesma técnica para cortar pedaços. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho essa outra mesh, converto para VDB e pá, corto um pedaço dele. E nessa situação você pode utilizar aquelas mesmas ferramentas de VDB Smooth, VDB Reshape, para trabalhar com esses tipos de objetos. Nesse caso, eu converti ele através dos polígonos utilizando esse VDB from Polygons. Então, só para deixar tudo bem claro, eu vou desconectar esses caras aqui e vou refazer esse setup. Então, tá, peraí. Deletar esses caras aqui. E eu tenho uma mesh poligonal. Então eu utilizo o VDB from Polygons. Aí aqui, VDB from Polygons. A princípio a resolução está super baixa. Então eu começo a diminuir o tamanho do voxel para aumentar a resolução. E se liga que você tem que se ligar muito para não diminuir mais do que o necessário. Porque olha só, por exemplo, se eu deixar em 0.01 e clicar com o botão do meio, você vai ver que ele tem 520 mil voxels. 520 mil. Agora eu vou fazer uma cópia aqui pro lado e eu vou deixar metade desse tamanho. Metade do tamanho não vai deixar com o dobro de 520 mil. Olha, ele deixou com 2 milhões. Ele deixou com 4 vezes mais. E aí a metade da metade, tipo que é a metade desse aqui, 0.0025, ele vai ficar com 8 milhões. Então, tipo, de 520 mil foi para 8 milhões. Então você tem que ficar muito esperto, porque se você começar a diminuir muito isso, ele vai criar muito voxel e vai travar a tua máquina. Então eu vou deletar esses caras aqui. E um jeito de você saber qual é a resolução que você precisa é mandar um VDB convert aqui logo em seguida e mudar para polygons, né, que é o que eu quero. Então, tipo, tá legal assim? Não. Então eu preciso de mais detalhe, ó, principalmente para ver esse canto que tá bem estranhão. Então você vai diminuindo, tipo, eu gosto de diminuindo assim. Tipo 0.005, 0.0025. Ó, aqui ele já começou a ficar legal. Porém, eu estou vendo esses cantinhos aqui. Então, o que eu posso fazer é adicionar um VDB Smooth aqui no meio. SDF. Ó, já resolveu bem. Agora, eu quero... Vamos supor que eu quero cortar esse chocolate aqui. E um jeito de cortar ele de uma maneira que fica natural é utilizando uma espécie de boolean que tem de VDB, que é o VDB Combine. Então, eu vou adicionar ele aqui, entre esses dois nodes, porque eu quero suavizar depois. Então, eu vou adicionar um VDB Combine aqui. E aí, você pode ver que o VDB Combine, ele tem as operações que ele faz. Você vê, ele tem diversas, porém só essas três aqui são SDF. Todas essas outras aqui vão funcionar com o FOG, que eu vou mostrar em seguida. E, porém, essas três aqui são as mais legais, são as que eu mais uso, que é a união, intersecção e a diferença. Então, se liga que ele tem dois inputs. Um é o input do chocolate e o outro é o que você vai usar para cortar. Então, esse cara aqui, na real, eu preciso converter ele para VDB. Ele está em polígonos. Então, eu vou fazer um VDB from polygons. E ele não precisa estar na mesma resolução que esse cara aqui. Ó, esse cara aqui está em 0.0025. Se eu botar esse aqui em 0.0025, você vai começar a ver que aparece muito os polígonos aqui. Aí um jeito seria aumentar o subdivision dele para os polígonos ficarem menor, ou aumentar a resolução dele aqui. Tipo, diminuir a resolução dele, aumentar o tamanho dos polígonos. Então, aumentando isso aqui, eu vou deixar em 0.001, ele já começa a perder bastante. E aí um VDB Smooth vai resolver o restante. Tipo, dá uma olhada. Se isso aqui tivesse com a resolução 0.025, o VDB Smooth não ia ajudar. Entendeu? Tipo, deu uma suavizada, mas não tanto. Então, deixar menor ainda, ó, 15. 15 ficou legal. O Smooth ajudou bem.
E aí aqui ele vai pegar a resolução. Aqui ele diz aqui, ó. A resolução do B vai pegar a resolução do A. Então aqui ele vai converter aqui dentro para a resolução do A e vai cortar. Aí, no caso, eu quero o difference. Que o difference é o que sobrar desse cara aqui. Aí você também pode pegar o union, que é óbvio, né? Ele vai unir os dois. Nesse caso aqui não faz muito sentido. E também tem o intersection, que ele vai pegar o que tem no meio termo, que também é uma alternativa legal nesse caso. E aí converte para mesh. Se achar que a poligonagem está muito alta, você pode vir aqui nesse BB Convert e começar a aumentar esse adaptivity. Tipo, ó, valores bem pequenos já funcionam muito bem. Tipo, essa área aqui que estava plana não precisa de tudo isso de polígono. Então, ó, 207 mil polígonos. Antes eu tinha 746. Tipo, é uma redução considerável considerando que a perda de qualidade é zero, porque ele está tirando polígonos só das áreas planas. Quanto maior esse número, mais, né, polígonos ele vai tirar e corre o risco de começar a ficar feio.